Disco é cultura. Você não soube me amar, você não soube me amar. Tá tudo bem, Caveira? Se você precisar conversar... Fala, seus canudos! Acho que não precisa mais não, né? Está começando mais um episódio do Bota Disco aí. O seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Hoje será o podcast gravado por os nossos maravilhosos Lucas Gargioni. Obrigado, rapaz. Assim eu até coro. E o nosso musculoso Henrique Fan. Boa noite, meus amigos. Boa noite, boa dia, boa tarde. Fica a critério de quem tá ouvindo. E tem o Samir também. E começando esse podcast, hoje vamos falar sobre uma banda muito famosa nos anos 80 que fez altas aventuras. Um belo trocadilho para o primeiro álbum da Blitz, As Aventuras da Blitz. Meio redundante, mas tudo bem. Não só as aventuras da Blitz, as aventuras da Blitz 1. E nunca teve o 2, é isso que eu acho engraçado. Pois é. Eu não tô lembrando. Tem o Aventuras 2, né? Eu acho que é bem recente, viu? É um bem recente mesmo. É tipo o filme A História do Mundo Parte 1, que saiu em 81 e 40 anos depois anunciaram que vai ter continuação. Não, eu achei aqui, é de 2016. Até então eu achava muito engraçado quando ouvia o álbum e o 2. Mas eu confesso que eu conheço só 3 álbuns deles e eu acho esse eu estagnei muito tempo nele, eu acho ele maravilhoso. O álbum, ele tem mesmo essa... Como posso dizer? Essa jocosidade de que... Jocosidade! Nossa, agora qual é o significado? Não, tem uma alegria, uma brincadeira que parece que todo mundo que tá participando tá curtindo pra caramba. É uma alegria tão espontânea, pelo menos pra mim, que me faz estar querendo estar dentro do disco. É muito leve, né? Assim, letras simples, né? Acessíveis, despretensiosas. É o som simples, né? Mas continue, jocoso e o quê? Ele é muito descontraído, cara. Tipo, ele tem uma autenticidade que eu não lembro de ter achado em nenhum outro álbum. Que pelo menos as outras músicas que eu costumava ouvir é muita coisa feita pro mainstream, coisa feita pra bombar mesmo, pra ser uma coisa grandiosa. E esse não, pela história que a gente pesquisou e pela sensação que o disco passa, que o disco passa, parece mesmo que é um monte de amigos se divertindo, tipo, é pra reforçar algo que eu acho que eu até já falei aqui. Há muito tempo atrás, o povo, o jovem, quando não tinha nada pra fazer, reunia os amigos e formava uma banda. Hoje, não tem nada pra fazer, ele reúne os amigos e faz o podcast. Eu achei que ele ia falar, reúne pra fazer um TikTok. Mas tudo bem, eu acho justo o podcast. Eu sinto que esse álbum, a gente vai entrar na história, mas a gente tá fazendo as impressões primeiro. Mas eu sinto que em algumas pesquisas que eu tinha feito de outros álbuns, ou ouvindo outros podcasts, os álbuns que têm dado muito certo, assim, de uma forma muito espontânea, geralmente os álbuns que não tinham uma pretensão de estourar, eles foram tão espontâneos, não sabe nem a explicação de como isso aconteceu. E eu acho que se eu tivesse assim, uma lista dos 100 discos da minha vida, esse facilmente estaria nela, não sei em que posição, mas estaria nela. As músicas têm historinhas tranquilas, assim, né? Assim, não é uma coisa difícil de se entender, né? E como o Evandro Mesquita fala, que não eram músicas panfletárias, sabe? Ou seja, não queriam pregar uma ideologia política particular, nada, sabe? Vocês vão falar mais alguma coisa ou podemos contar mais a história? Eu só queria destacar 2 pontos aqui, Caveira, que realmente o disco é muito fala muito de situações que você encontra no dia a dia, né? Nada muito grandioso. Mas o que eu gosto é que ele mantém uma consistência. Tipo, não tem uma música que destoa muito das outras. Ele consegue manter uma homogeneidade durante todas as músicas, praticamente. É sempre a mesma vibe de diversão descontraída. É o famoso álbum coletânea. Nenhum é ruim e ouço todas facilmente. Bom, vamos para a história. Começando a gente vai com o título novo, A Califórnia no Rio de Janeiro. Que pra mim é a representação desse... Como surge a banda, conhecendo que tipo, ela surgiu meio que
final dos anos 70, e, tipo, como tem toda a repreensão da ditadura no, então, governo do João Batista Figueiredo, né? Ele tinha essa sensação que o momento hippie, ele ainda não tinha meio que acontecido, pelo menos não tinha acontecido, que nem tinha acontecido na Califórnia, né? Que teve as bandas como The Doors ou a Janis Joplin, que tinha essa coisa muito para cima, né? E aí tinha a volta do... como que é mesmo? Da anistia, né? Então muitos estavam voltando também. Então tinha meio uma sensação de esperança. Tô ligado. Eu já imaginava que você ia falar que a banda foi formada a partir primariamente de um grupo de amigos que faziam teatro juntos. Isso parece bem familiar, mas a gente não tem uma banda. Temos um podcast, olha aí. O Joel só ainda não convidou pra gente fazer uma banda, nem o César. Você vê como as coisas evoluem rapidamente? Mas eu gosto da sensação que, tipo, que ao contrário do Engenheiros do Havaí, a gente entra no mérito algum dia sobre o Engenheiros, que a gente foi fazer, mas o que eu acho que deu certo é que eles eram um grupo de amigos. Então, tipo, eles iam pra praia, surfavam, aí depois eles tinham um grupo de teatro que ele era feito lá no Rio de Janeiro, lá em Copacabana mesmo. Eu até esqueci o nome do teatro, deve estar por aqui na minha pesquisa, depois eu lembro. O nome do teatro eu também não vou lembrar agora, mas o nome do grupo é sensacional, é Asdrubal Trouxe o Trombone. Isso tem muito cara de piada interna, cara. E é super sonoro, né? Uhum. Tinha alguma uma piada com esse negócio do Asdrubal. Lembrei, achei aqui. O grupo era aqui no teatro lá de Ipanema mesmo. E eles tinham um espetáculo chamado Aquela Coisa Toda. E o que eu acho mais interessante, que é quando vem essas histórias de panelas, né? Vinha a cantora Marina Lima, que na época era só Marina, mas ela acompanhada pelo Guto Barros, que era depois o futuro guitarrista, Júnior Ramírez no baixo, Zé Luiz no saxofone, e o Lobão como baterista, que aliás a gente vai falar ainda mais da treta e da babadeira por causa do Lobão. O Lobão sempre com tretas, mas ok. Que aliás também tocava com o Luiz Melodia, o Walter Pram e a Gangue 90 e as Absurdettes. Eu acho que ela tocava primeiro, eu não lembro a ordem, não sei se eles apresentavam e aí depois ela cantava, fazia um show depois do show da peça de teatro. E eu achava muito legal essa conexão entre eles. Sim, é verdade. É um negócio que a gente não costuma parar muito pra pensar, né? Uma peça de teatro abrindo um show de música. Eu acho que nunca vi uma performance dele. As bandas tinham uma outra vibe. Guilherme Arantes estava surgindo, a Cor do Som, a Rita Lee estava ficando mais pop, tinha o 14 Bis. Então, toda essa influência da disco music, a new wave, misturado com o soft rock. Uhum. E o Lobão, você falou que ele tretou com eles? Tem uma treta. Eu acho que talvez o Lucas até tenha na pesquisa isso. Ah, sim, eu tenho um pouco. É porque é mais pra frente isso também, né? Veio um pouco mais pra frente. Entendi. Depois. Eles conseguiram fazer o primeiro álbum, primeiro de tudo. Você vê, né? O pessoal já mexia lá com música na época. O cenário musical no Brasil, na época, era uma coisa. E a Blitz veio e mudou isso tudo. E a ideia primeiro do Evandro Mesquita era criar um grupo de rock performático. Pode falar, Sam. Não, eu ia falar que antes o rock era muito progressivo na época. E o punk, ele, como sempre, ele muito atrasado, ele não tinha chegado ainda. Então, ainda tudo era muito assim, super complexo, orquestrado. E a galera, os jovens dessa época, eles estavam ouvindo o que os pais ouviam, né? Que era Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tropicália, né, no geral. Roberto Carlos, Jovem Guarda. Então, a Blitz ocupou esse espaço, né, de música pros jovens. E era ditadura, né? Isso é início dos anos 80, né? Era ditadura. Inclusive, vocês sabem de onde veio o nome Blitz? Mas eu vou deixar o Lucas falar. Obrigado. Conta aí. Não, o nome foi inspirado primeiramente no The Police e nas blitz policiais que eram muito, muito comuns na estrada do Rio de Janeiro na época, que
constantemente paravam o Evandro Mesquita por excesso de velocidade no fusquinha dele. No Fusquinha. Mas a ideia de chamar a banda de Blitz mesmo veio do Lobão. E ele falou, pô, tem o The Police, por que não pode ter Blitz? E todo mundo gostou. Que pra mim faz totalmente sentido. Ah, com certeza, pô. Blitz é um nome sensacional. É bem legal. Eu gosto dessas bandas que tem um nome só. E não é assim, tipo, tão composto. Que você já, tipo, pá, você lembra fácil. E Blitz com Z. E o Lobão, ele conta que porque no começo da banda não tinha o Evandro. Então, como eles assistiam como o pessoal do teatro assistia o ensaio da banda, da Marina, às vezes o Evandro ele vinha com o violão junto com o Ricardo Barreto e eles ficavam tocando lá umas músicas. E aí tem uma hora que o Lobão falou, mas que música é essa? E ele, é Vítima do Amor, ou Esquizofrênica Blues, ele não lembra muito bem. Talvez muita droga, sabe? Ou não. Mas, tipo, então as coisas já existiam, e até porque as músicas que tem no álbum, eles tocavam na peça. Isso que eu acho mais legal ainda. Eles usavam de sonoplastia das Isso. peças. Que massa. O Evandro era um ator bem musical, né? Ele é até hoje, né? Bastante. O que eu gosto é que antes, eles contam que quando eles estavam compondo as músicas, ainda não tinha as garotas na banda, né? Então, muito que era as melodias do que as garotas fariam, eles faziam com a guitarra e com o sax. Então, eu fico pensando, nossa, a curiosidade de como que era. Tipo, com certeza, os dois são maravilhosos, mas eu fico curioso como que seria antes. Você diz a construção das músicas? As minhas acabaram vindo um pouco depois. A Márcia Bulcão, que na época, se eu não me engano, era namorada do Ricardo Barreto, guitarrista, e a Fernanda Abreu veio junto. E ela era amiguinha dela, falou, vamos lá, vamos cantar um pouco. Uhum. As que fazem backing vocal, né? Que a ideia era ser meio que nem a banda Roxy Music, de ter um pessoal que cantasse nos back vocals, apesar que mesmo elas cantando nos backing vocals, elas têm muita presença no álbum. Você ouve elas, se eu não me engano, em quase todas as músicas do álbum. Sim, não é muito de fundo, né? É bem claro, assim, bem quase, como é que diz, vocal leader. A sensação que passa durante o álbum é que elas servem pra ecoar os pensamentos do Evandro Mesquita. Foi a primeira vez que as backing vocals cantam na frente do palco também, né? Dizem que o primeiro show de estreia deles foi, tipo, 19 de fevereiro de 1981. Foi num bar chamado Bar Caribe. Eu não tenho certeza, mas acho que era um bar que era de uma das namoradas do Evandro na época. E aí ela precisava de alguém para tocar no bar e ele falou, eu tenho uma banda. Aí, tipo, e eles não tinham um nome ainda. Eu acho que foi meio que aí que surgiu o nome. E, tipo, já na primeira apresentação a banda, tipo, mostra, tipo, esse lado meio teatralesco, porque todos entraram com um capacete de operador de obra e lanternas no meio do escuro. Então, eu acho que esse negócio é quase um jeitão bem Mamonas, tipo, bem descontraído. Então, acho que isso chamou muito a atenção do pessoal na época. Uhum. Irreverente, né? A Blitz foi uma banda que cresceu muito rápido. Logo depois disso, eles já estavam fazendo o show no Circo Voador, que era a principal casa de espetáculo do Rio naquela época. E foi um sucesso fenomenal, bicho. Não tinha nem gravadora na jogada ainda, era só um grupo de amigos se apresentando, mas já fez um sucesso retumbante. Foi esse show aí que chamou a atenção da gravadora EMI, né? A britânica. Mas eu fiquei sabendo que quando eles foram tocar no Circo Voador, tipo, meio que eles estavam fazendo, assim, era um sucesso, mas não era um sucesso. Tipo, eles foram chamados, mas, tipo, eles não era que tava rolando grana. Tipo, eles tocavam, mas não tava rolando grana. E aí, tipo, meio que eles foram tocar lá como, é isso aqui, é a nossa última cartada, e é tudo ou nada. Só que, por causa disso, né, deles terem ido tocar lá, eles acharam que o pessoal de amigos deles iam lá, tudo lá, mas não foi. E o Cazuza apareceu?
Não, o Cazuza não apareceu lá, ainda não. E apareceu um pessoal do 14 Bis, da banda, e assistiu, que era da EMI, o Deon na época, e adorou o show. E eles indicaram o produtor, Mariozinho Rocha, que era da EMI. E foi por causa dessa apresentação que tudo virou pra ter o disco. Aí, é isso, né? Foi a primeira banda de rock brasileira a conseguir um contrato com gravadora, não foi? Não. Tipo, pode ter sido assim o boom que surgiu nos anos 80, porque antes tinha as gravadoras, mas o boom de verdade, porque antigamente as bandas não vendiam, nem o próprio Caetano Veloso, pelo que eu estava fazendo minha pesquisa outro dia, vendia. Tipo, o Caetano Veloso só começou a vender de fato em 79, tipo, 100 mil cópias. Eles tinham ido lá, eles meio que fizeram assim, o Evandro, ele foi todo, tipo, na marra, falando assim, ele jogou o pé na mesa, jogando no jornal, e eles saíram, assim, com uma fita cassete, e falou, você aceita ou não aceita? Aí o Maurício falou, não, pera aí, calma aí, a gente vai levar vocês pro estúdio, eu chamo o meu amigo radialista Kleber Pereira, se ele gostar, a gente lança. E aí não deu outra, eles tocaram Você Não Soube Me Amar, e ele falou, a gente vai gravar agora isso. Eles pegaram essa primeira música e já venderam como single, né? E pelo que eu vi aqui, o sucesso foi tão grande da Você Não Soube Me Amar, que isso fez com que a gravadora desse pra eles basicamente uma liberdade completa para produzir o primeiro álbum. Isso que eu acho engraçado. No single, um lado era o Você Não Soube Me Amar, aí tem o finalzinho, só tinha nada. Eu acho muito engraçada essa história, gente. Eu fico pensando a cara da pessoa, tipo, virando o compacto lá e só nada. Não, vai chegar alguma coisa, alguma hora vai mudar. E vai falar um não. Nada. Sim, os caras tinham uma veia cômica muito forte. Agora vamos falar da gravação e as divergências. Eu tenho algumas coisas sobre a saída do Lobão, mas eu acho que talvez isso fique para mais tarde. Não, eu acho que ele combina um pouco na minha pesquisa, que o Lobão, ele era um membro fundador, ele queria que a banda gravasse também as músicas dele pro álbum. Ele só referia essas músicas, foi assim, para produzir no solo dele depois. E ele contou com a participação de um monte de gente, até com a Marina Lima, com o baixista Antônio Pedro, com o Lulu Santos, o Rich, o guitarrista Ricardo Barreto, um monte de gente da banda. Só que ele percebe, na época ele tinha uma birra, tipo, não vão gravar as minhas músicas. Só que o conceito é que as músicas dele, depois, se um dia ouvirem lá o primeiro álbum dele, não tinham nada a ver com o conceito da banda. Se o Lucas disse que todas as músicas elas tinham uma homogeneidade e tinham um conceito bem ligado, se tivesse enfiado as músicas do Lobão ali, você teria tido um pouco de quebra. E rola a lenda urbana também que isso deixou o Lobão tão chateado que ele acabou saindo da banda por causa disso. E ainda jogou uma, entre aspas, maldição. Que a banda naquela formação não ia passar de 3 álbuns e que naquele ano eles iam descer com Papai Noel de helicóptero no centro do... Agora eu não lembro o nome do estádio de futebol, acho que era o Maracanã. Eles iam descer de helicóptero com o Papai Noel no estádio do Maracanã. E as duas coisas aconteceram. As duas coisas aconteceram, isso que é mais engraçado. Não, o Lobão, ele é um filho de marqueteiro, porque assim, ele não bastando jogando, ele falou assim, tá bom, vocês não vão colocar minhas músicas? Aí, quando teve uma entrevista pro Isto É, e a Veja, eles foram lá posando que tinham assinado contrato, tudo mais, lá. Só que como ele não tinha assinado o contrato ainda, porque se ele assinasse, ele acho que ele não poderia lançar o disco dele, né? Aí eles fizeram todo o auê do marketing do álbum da Blitz, aí depois ele saiu da Blitz. Então ele teve um super marketing, tipo, depois, baterista Lobão sai da Blitz e vai lançar disco solo. E isso depois de terem tirado as fotos pra capa das revistas, mano. Miguezeiro. Isso. Caraca, que estratégia. Não,
É estratégia. O conceito de estratégia, eu vou fazer o meu próprio álbum, com jogos e minhas músicas. Aliás, esquece os jogos. Que, aliás, não deu certo. Foi um fracasso. Mas, enfim, o Lobão ele teria conseguido depois pra frente, mas esse álbum não foi pra frente. E aí, pra substituir o Lobão na bateria, eu acho muito engraçado que teve todo o papapá da briga, porém, o Lobão, ele ficou na seleção pra aprovar o baterista que fosse o substituto dele. Não. Não, ele ficou. E quem que foi o substituto foi Roberto Gurgel, que ele, mais conhecido como Juba, que ele era ex-baterista do Joelho de Porco. Aliás, é uma ótima banda, e eu quero fazer um episódio sobre o primeiro álbum, que ele é um dos melhores álbuns dos anos 70 de rock brasileiro, para mim. Mas, enfim, prossiga a história do Miguezeiro Lobão. Não, ele tentou usar isso de alavanca para a carreira musical dele, para o álbum que ele fez seguinte. Se eu não me engano, ele até conseguiu lançar, mas eu acredito que não fez tanto sucesso. A gente ainda lembra de alguma música do Lobão? Eu não. Mal nenhum, que é gravado que é cantado pelo Cazuza. Sei lá. Esse negócio do cara ficar na seleção da pessoa que vai substituir ele é muito bizarro pra mim. É tipo você terminar um namoro e ter a sua próxima e aprovado pela ex. É tipo isso. É tipo isso. Eles até falam que, como tinha a música do Você Não Soube Me Amar, ele tinha um... eu acho que lá pra frente a gente fala, ele tinha algum tipo de estilo de música no meio que era muito difícil. E aí ele ficou assim, eu quero ver quem vai conseguir, porque se ele conseguir isso, eu aprovo. Depois a gente entra no mérito. Agora eu fico imaginando Lobão indo pra audição. E aí, gente, vem ser o juiz, vamos ver como é que é a audição. Mano, sai daqui! Você já saiu da banda, vai embora! Ai, Deus. Cara, a previsão daquele dia foi climão, né, bicho? Vamos agora para a capa. Se pensou que Restart ela era colorido, pensou errado, coisou. A capa, ela é muito influenciada por art pop dos Estados Unidos. Dá pra ver isso, que parece meio que uma capa de quadrinhos antiga. Meio X-Men, que ele fala que é uma estética new wave de Green Cardia e Louis Stein. Eu gosto muito da capa, sendo bem sincero. Eu acho que ela combina com a vibe do disco. Tem umas capas que você fala, tipo, tá, mas eu não consigo achar correlação entre os dois. Mas ele não. Uhum. Ele te vende e ele cumpre com o que tá vendendo. Sim, eles usam isso nos shows, essa estética, né? Eles são coerentes com as imagens dos álbuns. Eu nunca fui num show deles. Ai, mas gostaria. À vontade, fica na vontade. À vontade, fica na vontade. Foi ótimo. Não sei se vocês estão vendo a mesma versão da capa que eu, que a imagem que eu tenho aqui eu ainda consigo ver esse safado aqui do Aventura da Blitz 1, só pra dizer que tem. Parece tipo código de fábrica que acabou saindo sem querer no disco. Como assim, um negócio eu não entendi o quê? Tá, porque tem o disco, As Aventuras da Blitz 1. Aí tem o número 1 é pequenininho, ali embaixo. Parece tipo código de produto interno de fábrica que acabou saindo sem querer. E aí embaixo tem o selo, claro, dizendo que esse disco aqui tem o Você Não Soube Me Amar. Não, é o marketing. Isso. Que é a última música do disco. Depois de ter vendido tudo, eu acho que é justo, né? Tipo, já conhece a música? Sim, com certeza. Se não tivesse essa música no disco, teria feito bem menos sucesso. Eu acho que, eu não sei se vocês viram na pesquisa, mas eles vinham com um folhetinho, que era assim, tipo, era um folhetinho escrito Você Não Soube Me Amar, sei lá o quê, e você ia lá na loja e trocava uma revistinha da banda. Sim, eu lembro. Pelo que eu pesquisei aqui, era pra ter saído como brinde junto com o álbum, mas acabou que ele só foi lançado 1 ano depois. Eu acho isso muito massa. A revista? Uhum. Outra curiosidade desse disco também era que era pra ter saído com mais 2 músicas, Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues e Ela Quer Morar Comigo na Lua, mas elas acabaram sendo censuradas pelo regime militar da época. Então, como forma de protesto, eles decidiram vender os discos mesmo, só que com as 2 faixas arranhadas no disco,
O pessoal pegou prego e Sim. arranhou as faixas do álbum. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Pelo menos até então, a lenda dizia que os militares, ou a censura, porque já tinha lançado o disco, pelo que eu entendi, eu não sei se eles já tinham gravado, mas eu acho que eles não tinham mixado. Mas eles, tipo, de birra, falou, a gente não vai regravar esse negócio, a gente vai prensar assim mesmo e nós mesmos vai riscar. Tipo, não foram os militares que riscaram, eles que pegaram e riscaram Pra eles mesmo. como se fosse uma tentativa de marketing. Tipo, eles tinham sido censurados, então mostrava como que foi agressivo. Tipo, se a gente não vai poder falar isso, então não vão poder ouvir a música. Vocês vão ter... O Evandro ele tinha falado que o tanto de amigo que veio atrás dele falando, pô, cara, acabou com a minha agulha, cara. Aí, o tanto de agulha que deve ter vendido, porque estragou. Porque eles tentavam mesmo assim passar a música, né? Não, porque essas duas músicas ficavam lá pelo meio do álbum, aí só nego só deixava na vitrola e deixava tocando. Aí quando chegava nesses riscos, estragava a agulha mesmo. E foram 30 mil LPs, gente. 30 mil riscados. Nossa, mas eu lembro que eles tinham vendido muito mais. Ah, sim. Mas eu acho que As últimas estimativas que eu vi é que o álbum vendeu mais de 100 mil cópias. Olha, foi bem mais. Foi só o que tava já impresso, então, que eles riscaram, né? Depois eles devem ter editado, provavelmente. Então, não. 30 mil na época foram que vendeu na época mesmo, mas assim, a gente já tá falando de um disco de 40 anos, cara. Deu tempo de vender mais um pouquinho. Na verdade, assim, verdadeira, eles pegaram um prego e riscaram a própria matriz. E dessa forma, todos os discos que vieram consequentemente vieram riscados. Que era a forma de protestar contra a censura, mostrar como ela era violenta com eles. Até porque, se vocês pensarem bem, vender 30 mil ou 100 mil, riscando cada vinil, haja braço, né? Haja tendinite. E foi o AI-5, o famoso AI-5. Sim. Aquele ato inconstitucional que vetou. permitiu os líderes militares de monitorar e proibir, né, esse conteúdo inadequado, que eles disseram inadequado, né? Na Cruel Esquizofrenético Blues é porque falava peru de Natal. E Ela Quer Morar Comigo na Lua, porque falava bundão. É porque eu ia deixar lá para o faixa a faixa, mas ok. Tecnicamente, essas faixas não estão no disco, entre muitas aspas, né? Podia ter um relançamento bonitinho, sem risco. Seria interessante. É verdade. Deve ter tido já, não é? Deve ter. Sobre as críticas, é um sucesso completo. Na Rolling Stones, na revista de 2007, ela foi classificada como 48... É que eu não tô lembrando... 4... Não, 20º não, é 48. 40º. 48º lugar na lista dos melhores álbuns da música brasileira de todos os tempos. Feito pela Rolling Stones. Isso aí. De 100 é bom, tá na metade. Sim, acima da metade. E muito engraçado que, assim, não só o Ju, o público jovem que gostou, mas as crianças também. Então, meio que ela atingiu muitas pessoas, né? Porque era uma banda pop e misturava, sei lá, reggae, pop, teatro, jovem guarda, quadrinhos. Então, tipo, era um negócio muito inusitado. Jovem, bem jovem. Bom, eu já falei do Miguel Z, que tem aqui o título Lobão e o Miguel. Então a gente já falou do Miguel do Lobão, então eu posso ficar menos preocupado. Então a gente pode falar do faixa a faixa. Lado A começa com a faixa de abertura, literalmente a abertura, Blitz cabeludo. Vou falar pra vocês, eu acho essa apresentaçãozinha bem ok, viu? Eu, em contraste, eu falo que eu adoro a ideia desse negócio meio... abertura de gran palco, tipo, quase um Círculo de Solé, tipo, ele meio que anunciando a própria banda e tudo mais. Eu gosto da ideia, meio Sgt. Pepper's e tal. Isso foi um reflexo muito da apresentação do no Círculo Voador, né? Eu gosto da parte dele falando, tipo, espero que vocês gostem do disco, assistam o show, vejam o filme e leiam um livro. É quase um manual, tutorial de como ouvir Blitz. Número 1, você tira o disco da capa.
Segundo, coloca a agulha para fora. Não, isso me faz. Sempre que eu ouço isso, eu fico pensando: caraca, eu tô ouvindo um disco que é mais velho que eu mesmo, porque ainda uso o nome disco. Pois é, tipo, espero que vocês gostem do show. Aí, em uma faixa mais pra frente, ele fala do rádio, televisão, cinema, e eu pensando: meu Deus, a gente avançou tanto. Mas eu confesso que o baixo é, ó, uma delícia. Não, baixo é legal, baixo é legal. Segunda faixa, funkeada. Vai lá. Esse é outro que eu digo que, como o Samir costuma dizer, não fede nem cheira. É um rockzinho maneiro e tal, mas tá longe de ser a música mais legal do álbum. Não sei. Eu gosto do jeito funkeado que ela tem, tem ali uns repiques de tamborins que dá um toque assim bem Brasil, tem um humor assim bem característico e já entra com aquele lance dos vocais femininos dando um ar de graça, sabe? Tipo, dando dinâmica. E também foi como disse o Lobão, né? Que antes da entrada delas era feito pelo sax, tudo isso, né? Essas melodias, aí veio as meninas e complementaram. Acho que mostra muito da originalidade da banda, nesse sentido de estrutura, sabe? Ah, sim, o álbum inteiro se mantém por causa da dinâmica entre o Evandro Mesquita e as meninas do backing vocal. Funciona muito bem. É muito anos 80, né? A música. É a nata dos anos 80. Sempre que eu vejo uma expressão em inglês assim, no meio de um monte de português, eu fico pensando naquela cena do Alto da Compadecida, que é... Falei I love you pra ela. I love you, quer dizer morena em francês. Ela ficou toda apaixonada, love you. Eu ia falar que a letra, ela meio que fala sobre uma mina que adora curtir um rolê, só que na área mais periférica do Rio, né? E o namorado, acho que ela tá meio exagerando, sabe? Ele começa a ficar meio preocupado, porque mas ele, no fim, é convencido de ir também. Ele falando, estar alegre ou estar triste, com você ou com tudo que existe, estar alegre ou estar triste, depende de Deus, depende de mim. Cair nessa água, venha se molhar. Tipo, é literalmente, filho, você quer ficar triste ou quer alegre? Se você quiser ficar triste, você fica aí. Eu vou lá e eu vou ficar molhado de suor. É, maluco, se você não acompanhar a sua namorada no rolê, tem outra pessoa que vai. É que eu tava falando que independente da música, assim, da vibe da pessoa, acho que o importante, ela tá dizendo assim, independente da situação, vamos aproveitar, meio que assim, ó, bora. O famoso só se vive uma vez. Terceira faixa, a praieira, de manhã, as aventuras submarinas. Essa é um pouco mais calma do que a anterior. Eu gosto, essa eu gosto. Parece mesmo que eu tô ouvindo, tipo, numa praia calma, fim de tarde, ouvindo radinho de pilha. Sim, uma coisa meio havaiana, não sei, uma meio coisa Ubatuba. meio Pequena Sereia. Meio Tuane. Ubatuba. Não, mas é uma vibe muito gostosa. O que eu gosto desse álbum, o que eu gosto dele, ele é dessa vibe em alguns momentos, muito zen. E essa faixa é meio isso. Tipo, ele é meio Beach Boys brasileiro, surf music, um molequinho que vive à beira do mar e ele tem paz só por viver perto da praia. Essa vibe meio que flutua de intensidade no decorrer do álbum, mas é uma sensação que passa de tô vivendo um sonho psicodélico à beira-mar. Eu acho isso muito gostoso. Dá pra transmitir essa sensação durante a música. Tipo, é uma tranquilidade, é uma paz, ouvindo as ondas aqui na praia. Eu concordo. Você falando das ondas, tem um comentário, acho que é do Evandro, que ele falava assim, ter uma grande gravadora é bom por um simples motivo. Poder colocar efeitos de água. É um álbum que eu consigo lembrar de onde eu ouvi a primeira vez e eu fico com aquela imagem muito marcante, que eu entregava o panfleto, eu ouço esse álbum e só consigo pensar em Bairro do Morumbi. Engraçado, eu ouço esse álbum e fico pensando no Aquarius, que a primeira vez que eu ouvi ele por inteiro foi para fazer a pesquisa justamente para esse episódio, enquanto eu ia trabalhar no meu setor do censo. Quarta faixa, a bluseira, vítima do amor.
Essa é mais animadinha. Isso, eu já ia falar. Ela é música de festa, cara. É bom pra dançar. Adoro a gaita no início. Lembra a música. Essa gaita lembra até um pouco música country americana, né? É. Não me veio à mente. Pra mim, ela é tão dançante new wave que eu não pensei nessa hora. É bem dançante, concordo. Uma É. coisa que eu achei interessante dessa música é que a letra nem sempre combina com a melodia. Parece que eles estão mais interessados em fazer uma melodia interessante do que uma letra edificante por si mesmo. Uhum. Tem até um trecho que sempre que eu ouço me choca, que é o agora você tem na mão a arma dele. Eu penso, caraca, que música é essa, mano? Tava aqui curtindo uma legal música de festa, de repente veio uma dessas. E se você, tipo, analisar mais a fundo, ela meio que fala sobre dependência sentimental, porque parece uma faca de dois gumes, pois ela fala sobre como é bom ter um amor, mas sobre esse apego que não é saudável, porque tem as brigas e que espera que eles, no final, fiquem bem um com o outro e encontrem um caminho de cada um, mas que mesmo assim eles se tornam uma vítima do amor, sei lá, tipo, no fim você sempre vai se desiludir, meio que parece assim. Uhum. E aí a melodia dá um tom otimista pra letra, né? Porque é uma melodia, como você disse, Ópera. pra cima, né? Alegre. Por isso tem um trecho que me choca tanto nessa música. Acho que o que resume o que eu falei é a frase que ele fala: às vezes o amor tem o gosto do amargo do vinho. Te deixa épico do mesmo jeito, né? Olha, a música é bem nítida, assim, né? Assim, não tem as distorções mesmo, como você tinha dito, Sam. A guitarra, Sim. não tem guitarra distorcida, né? Todos os sons são bem claros. É simples. São bem clean. Dizem as más línguas que a vontade da banda era deixar a guitarra mais pesada, mas por meio da produção disseram para eles deixarem mais limpas, que eu acho que eles disseram que ia conquistar mais o público. E eu confesso que se eles tivessem deixado mais distorcido, acho que não teria trazido o mesmo clima do álbum. Eu acho que eu concordo. Teria trazido eu acho que uma outra identidade pra música. Talvez ela se destacasse mais em meio às outras, mas ele ia perder o álbum inteiro ia acabar perdendo essa homogeneidade. Voltamos para a quinta faixa mais humorística e teatral. O romance da Universidade Otária. Permitam-me 2 segundos pra dizer. Que título sensacional, cara. Eu adoro essas rimas que tem nessa música. Sempre me fazem rir. Que nem a segunda faixa, que tem a parte do reggae, e tem a narração meio sobre a história do James Bond, que vai tendo os efeitos. Novamente, essa também tem essa coisa meio história, que você consegue ver nitidamente as imagens, para mim. Sim, com certeza. Essas músicas que contam uma história com muitas rimas são muito legais. Lembra algumas músicas como Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo. Sim. Lembra Mutantes também, essa brincadeira, sabe? Abreu, desce do coqueiro, o almoço tá esfriando. É muito bom, cara. Tipo, é isso que eu falo por isso que eu queria tanto falar desse álbum, porque ele tem uns momentos que você tá lá, ok, os dois casal, que tipo, meio que não sabe muito bem o que querem da vida, aí parece que eles vivem depois uma vida meio de boa na roça, e eles estão felizes por isso, por uma vida simples, mesmo assim, tipo, eles com certeza não devem ter terminado a faculdade, mas tipo, eles vivem felizes mesmo assim. Uhum. E eu não sei, pode ser só viagem minha, aí vocês me falam. Tem um momento que ele fala meio tonto e parece que eles saem e vão a um bar e começam a conversar e ele começa a ficar meio que alegre e começa a filosofar com alguns versos. Tipo, ele fala, eis a questão, ser ou não ser, o que será, o que serei, o que será que vou ser. E aí depois ele mete um migué nela e aí ele fala que quer ver o peito dela. Tipo, ele mete um migué, ele tá tão altinho lá no bar que e aí... Nossa, isso sempre me pega de surpresa, esse verso, que é: você está meio confusa, mas deixa eu dizer, você fica mais bonita sem blusa. Não, ele mete o migué ele tá altinho e se você quiser, eu quero. Não, a música é cheia desses trocadilhos, tipo, era bom em línguas, mas não sabia beijar. É ótimo, cara. Eu sempre rio com essa música. Sim. É a minha... Ou tem mais alguma coisa? Não, era só comentar. É a minha favorita do álbum. Sexta
faixa, A Saudade da Morena, O Beijo da Mulher-Aranha. Se você gosta do título da outra, eu gostei dessa. Tipo, eu achei totalmente aleatório. Olha, eu vou falar que eu não sei se é isso, mas só talvez, segundo o Rock das Areias do Raul Seixas, talvez Mulher-Aranha, porque é cabeludo. Então acho que é por isso que chama Aranha. Não sei se é por isso. Eu ia falar que parecia título de história da Marvel. Eu acho que depois da minha definição não é mais. Depois desse comentário, o que mais eu posso falar? E que ela é chicletona e ela tem um clima bem jovem guarda. É bem mais melódica, né? Bem anos 60. Corinho, açucarado. Algum comentário? Eu não tinha pensado nossa, a Mulher-Aranha como se fosse o Homem-Aranha, né? Só que a Mulher-Aranha, nossa. É que como as músicas têm muito apelo sexual, pra mim eu já pensei assim, eu acho que ele tá falando da aranha dela. E pra mim, eu gosto muito de reforçar como tem uma leveza e eu vi às vezes ele é bom pra reenergizar esse álbum. E ainda eu gosto, como que a letra fala de um amor, né? Que se você pensar bem, ele fala de uma mina que ele gostou muito dela, que ele é bem apaixonado, que dá até saudade de sentir que dá até vontade de sentir essa paixão de novo, meio que de certa forma meio inocente, sem tipo lembrar de todos os traumas que você já teve, né, na vida, para confiar em outras pessoas. E ele constrói umas imagens bem fantasiosas na música, tipo, tô cansado de colorir sonhos de enfeites e vê-los cair no mar, desmanchando como leite, meu amor, olha só, está sangrando mel, o do meu coração, meu amor. Estou sentando nas portas do céu, a do seu coração. Mano, isso aqui é muito poético. Sim. Bem bonito, né? Muito bonito. O cara tava muito na bad quando escreveu isso. Ou os dois. É que ele tava pegadão. Mas assim, eu não sei se ele fala sobre dizer que não conhece ele, assim, a cara de ser estranha, ou como se eles se conhecessem de novo pela primeira vez. Fica a se interpretar, né? Dá pra interpretar de maneiras diferentes, talvez, né? Sétima faixa, a última do lado A. A Maguanceira, Garanhão, Alberto Flávio, Joelson Costa. Totalmente em branco. Eu espero mesmo que o Joelson ouça esse episódio depois. É pra ouvir mesmo, Joelson. Apesar do título, a melodia em si ela não é triste, parece meio ébrio, né? Como assim, meio ébrio? Ébrio. Tipo, meio bêbado, falando: ai, amor, vamos voltar. Então, por isso que eu falo aí, o Maguanceiro Garanhão. Por que você não me quer? Eu tenho vinho barato, eu tenho Fusca com toca-fitas, tenho uma roupa bonitinha. Onde foi que eu errei? Eu acho que você pegou a prima, que não era a prima. Que é muito o cara cafajeste, que ele é muito playboy, só que ele foi abandonado pela mina e ele tá completamente na fossa. E ele volta a falar com a mina, tipo, ele vai, aparece lá, né? Ela tá lá no bar, tipo, mano, já te esqueci. Ele ainda tá na dela e tenta ver se ela aceita ele de volta, né? Porque ele tem tudo, menos ela. Essa parte que ele fica falando os bens dele, que mesmo assim isso não é suficiente pra conquistar a mina. Lembra um pouco, pra mim, lembrou Pelados em Santos, dos Mamonas Assassinas. Pô, minha Brasília que eu comprei no Paraguai, o que mais eu preciso fazer pra conquistar essa mulher? Essa música me lembrou a entrada do Toy Story. Você não sabe? Vocês lembram? Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui? Rapaz, eu não tinha feito esse paralelo. Juro pra ti. Vou ouvir de novo. Virando o disco, vamos para o lado B. Eu só ando a 1000. Cara, vocês têm a impressão que ela começa de uma forma meio apoteótica, futurística. Alienígena. Tipo, ela volta com uma narração. É como se o lado A tipo, tem um break. Assim, ó, gente, breakinho pra golinho d'água, era um pouco. Aí ele vem e volta do intervalo e ele faz um breve round 2, sabe? E aí muda. Eu ia falar isso mesmo, que o início tem uma vibe bem profética, né? Dá até pra imaginar um clipe dessa música com gente correndo em velocidade acelerada ao fundo.
Eu sinto uma pegada videogame nessa música. Pode crer, pode crer. Corre rapidinho pela fase. É. Eu peguei a estrela! E eu gosto muito dos vocais. Os backing vocals, na verdade, no caso. Eles meio que dominam completamente a faixa, falando desse sujeito cansado de pagar para trabalhar e agora ele quer aproveitar com a amada dele, né? E ele só quer estar perto dela e ter paz com o sol quentinho e o coração dele. É outra música que eu não tenho tanto a falar, mas ela é uma que ajuda a manter a homogeneidade do álbum. É animada e levemente romântica, como tantas outras desse álbum. Tô na faixa, a romântica e inocente, mais uma de amor, chame Jenny. Esse é Hitmaker. Esse é. E curiosidade, é a única que o Evandro Mesquita não ajudou na composição. Pode crer, agora que eu tinha reparado. Pode crer. Zero Rag. É outra que, apesar da letra ser triste, a melodia é bem animada, né? Eu acho engraçado que o álbum ele tem uns momentos, né? Ele tem essas misturas meio de reggae com pop, e aí tem esses back vocals. E eu acho muito interessante esse meio que chama e resposta, né? Tipo, eles falam, vocês podem estar pensando, ela foi embora, mas está quase voltando, não demora. Tipo, esse é um negócio que, se você for pegar nas bandas dos anos 80, pelo menos no Brasil, não tinha meio que essa construção, ou pelo menos eu não lembro. Essa construção de, você diz, de melodia com letra? Com back vocal. Ah, tá. E é mais uma historinha clichê que, nas palavras dele, é um cara que perdeu a gata, e da gata que perdeu o cara, que chama atenção pelo simples fato de qualquer pessoa se identificar com a lei. Eu não gosto tanto dessa específica do álbum. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei ela um pouco longa demais. Nossa, faz tanto... É porque uma daquelas faixas que eu vi tanto, então é a que eu menos ouço se for separado. Então não lembro se eu sinto ela ser tão longa. Ela repete bastante o refrão, né? Sim, exatamente. Podia ser menor sim, também acho. Vou ter que ouvir de novo. Não vou ouvir agora porque a gente vai avançar para a 10ª faixa. Volta ao Mundo. Essa aí é claramente baseada na história do Júlio Verne, a Volta ao... Não, é porque deu uma cortada. Você falou que era Volta ao Mundo do Júlio? Do Júlio Verne, o livro do Júlio Verne. É claramente inspirado no Volta ao Mundo em 80 dias. Exatamente. Que eu acho até engraçado que ele faz meio que, tipo, uma quebra de quarta parede. Ele fala, eu e meu amigo Júlio. Eu disse Júlio, o tal do Verne, dando a volta. Muito, tipo, tá bom. É sobre o livro mesmo. Não me processa, não. Os direitos autorais. Pra não deixar dúvida. Vocês já leram esse livro? Não, eu já ouvi falar. Antes mesmo dessa música eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca li. Eu li muitas das adaptações, que é uma história que acaba sendo recontada muitas vezes. Tipo, tem versão da Turma da Mônica, tem versão do Pato Donald. Essas eu lia bastante quando era criança. Não tem uma versão do Piu Piu e do Franjola? Se for, eu conheço. Ah, deve ter. Eu lembro que eles têm um episódio que eles vão voando lá com a velha com um balão, então acho. Mas eu gosto de, assim, como de repente ele insere tipo, não só o próprio nome, né, quanto é acompanhado por vários efeitos de sons, né. Voltando ao assunto, né, o bom de ter uma gravadora grande é que podemos colocar vários efeitos de sons. Isso aí, tipo, parece que eles reservaram essa música aí pra brincar com todos os botões de som que tem no estúdio. São tantos botões. O que se faz? Sabe quando você compra um teclado de música novo e quer ver se tá tudo funcionando? 11ª, Hitmaker, Mega Blaster Supremo Hit. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Eu digo que é o seguinte, eu até tá aqui anotar. A primeira frase, só digo que quem não conhece essa música, pessoa não passa bem das cabeças. Porque essa música já tocou em rádio, toca até hoje, toca em karaokê, toca, tipo, em shopping. Não tem como não sair e você não conhecer essa música. Você, tipo, conhece por osmose essa música. Não, mesmo que você não conheça essa música, você conhece o bordão que ela criou, que virou conhecimento popular, de tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar.
Então, eu conheci a expressão, aconteceu muito conforme eu fui gravando esse podcast. Eu fui pesquisando coisas que, quando eu descobri, pensei, nossa, eu não sabia que isso era frase de música. Eu achei que fosse tipo frase popular brasileira, mas não, vem Hum. daqui. Pô, que maneiro descobrir Tipo, isso. aquela Aham. parte do. Ok, você venceu. Desce dois. Desce mais. É, quem que fala você venceu, né? Coisa de dublagem isso, né? Bem isso mesmo, cara. Parece mesmo coisa de dublagem antiga. Ele, quando eles lançaram esse. Ah, achei aqui. Eles tinham lançado, tipo, aquele compacto, aquele single, né? E pouco tempo ganhou as rádios e vendeu, tipo, era para ser só 20 mil cópias. No fim, viraram um pouco mais de 800 mil cópias. Pra você ver como o disco é carregado por essa música. A música, como single, vendeu umas 8 vezes mais do que o álbum inteiro. Por isso que tá lá estampado na capa, incluindo o hit Você Não Soube Me Amar. É isso aí, mano, isso aí. Se você pensar bem, a letra é basicona, tipo, fala sobre o encontro de um casal. Assim, no começo eles não se conheciam, vai meio que construindo, aí até que é o fim do romance. Aí o canto do Evandro, que ele fala no começo, interagindo com a Fernanda e a Márcia, né, contando a história, que mostra a influência do Moreira da Silva, o mestre do samba do break. Ele fala, é um break, que é a parte da bateria que eu tinha falado no começo do Lobão. Ele Uhum. nunca escondeu esse tipo de influência, né, de samba de break, e que no seu modo de cantar e compor e tal, chegou a um ponto que alguns críticos musicais na época do sucesso tentaram classificar a Bliss como rock de break. Eu acho que ela não saturou. Eu poderia, porque é uma daquelas músicas que tocou tanto que eu fico pensando, Ah, será que não aguento mais ouvir ela? ela é difícil de enjoar, né? Bem gostosa. Essa música sedimenta que, pelo menos pra mim, que as melhores músicas da Blitz são as que seguem essa estrutura de Uhum. conversa. Sim. Que mostra a identidade deles de verdade. É, mas assim, essas músicas assim, que tentam emular um diálogo, elas são difíceis pra caramba de fazer. E eles conseguem fazer dar certo, exatamente. Tanto que precisou de 4 pessoas pra fazer essa música. O Evandro Mesquita, o Ricardo Barreto, o Guto Barros e o Zeca Mendigo, que eles escreveram essa música não propriamente pro álbum, mas pra peça teatral A Incrível História de Nemias de Mucha. E no mesmo ano, o que eu acho que ajudou bastante a fazer sucesso, a música fez parte da trilha sonora da novela Sol de Verão. E também fez parte de um comercial de shampoo. É, bicho, quando essas coisas fazem parte de novela, fazem parte de comercial, acabam caindo em outros produtos, é aí que dispara mesmo. E que monetiza bastante, né? Quantas músicas a gente não descobriu ou redescobriu assistindo Guardiões da Galáxia? Essa música não sei, eu sinto isso, né? No refrão ela fala, você não soube, ele fala, você não soube me amar, e a melodia é super alegre, né? Tipo, você não soube me amar, né? Então, tipo, também parece que tá debochando, né? Debochando um pouco, não é? Aham. Você falando disso me Não, lembrou, eu não sei, depois o Henrique, que é mais fã de Beatles, ele depois ouvir, que tem um momento que ele faz um tim, 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 na guitarra, é muito parecido com uma guitarrinha da música Getting Better dos Beatles. Tem um momento Ah, é assim, tim, verdade. tim, tim. Eu falei, gente, é muito na minha cara. Será que isso é muito viagem minha? Ou isso realmente sabe aqueles momentos que, tipo, nem eles perceberam que Uhum. Na minha fizeram? cabeça fez sentido, eu pô, fiz a associação sim. caraca, pior que agora que você falou, eu fico comparar as duas aqui na minha cabeça. Pior que eu tô lembrando, as duas fica parecido mesmo. É porque eu adoro esse momento quando você tá ouvindo uma música e você fala, pô, pera um pouco, eu conheço esse som de uma outra música. É, Uhum. Às vezes não é intencional da pessoa. Às vezes tem umas músicas dos Mutantes que era intencional. Eles pegavam realmente um trechinho do Satisfaction e colocavam na música. Ou o Raul Uhum. que copiava uma música lá do Kings. Mas, enfim, isso fica para um outro podcast. Mas você falou dessa associação entre a letra e a melodia, Henrique. Sempre que chega nessa parte, tipo, que a letra fala, eles estão bebendo, tá ok, ok, batata frita. Aí chega a parte do você não soube me amar, mas eu preferia que você estivesse nua.
certeza que nessa hora a mulher deve ter dado um tapão no cara por ter dito isso e falado: você não soube me amar. Não, podia ter uma parte da parte instrumental que desse a entender esse tapa. E você tivesse... Pá, tum, tá, tum, tum. Aí entra o refrão pra Uma batida de caixa, assim, pá! Porque eu fico pensando também que a letra fala que eles começam a ter problemas, o relacionamento e tudo. Aí eu fico pensando, será que chega um momento, tipo, é muito filme romântico essa Uhum. cena, mas eu preciso falar. Tipo, cada um na sua casa, com a tela dividida, mostrando a perspectiva de Uhum. cada um, e os dois juntos, você não soube me amar. Tipo, um pensando no outro quando fala isso. Os dois falando a mesma coisa, só que cada um cada um com seus motivos por não achar que não soube amar ele. Exatamente, sempre penso nisso quando ouço esse trecho. 12ª faixa, penúltima. A faixa censurada. Bem New Wave. Ela quer morar comigo na lua. Ai, gente, sério, que a pessoa censurou só por causa da frase, o que ela diz que eu ando bundando. Não é bunda, é bundando, que é a palavra, Bundando. né? Bundando, porque... mano, dá licença. Porque, pelo que eu entendi, eu não sei se eles acharam que é uma conotação homossexual ou era, tipo, bundando com uma palavra feia, não sei, eu acho tosco. Mas dizer que você fica melhor sem blusa pode, né? Isso que eu fico, tipo... Ai, não, cara. Entender, né? Mas eu adoro ela. Ela é um new wave, tem um solo de guitarra bem Chuck Berryano num momento lá. E ele fala dessa mina diferentona, que ela é soltona na vida, enquanto o cara é mais quadradão. E ela enfia ele nos rolês meio absurdos, tipo bebê, soltar os bichos do zoológico. Mas mesmo assim, gosta tanto dele que quer morar com ele na lua com ele, né? Mas talvez ela só queira fugir da cadeia. No mundo da lua, né? Tá com o Lucas Silva. Mesmo ela sendo censurada, ela é meio ervilhinha. Ela... Não fede nem cheira, né? Tipo, o Lucas falou da segunda, eu acho ela menos. Tipo, eu gosto até mais da segunda. Ela eu acho, tipo, selo de qualidade, ervilhinha. Parece fala de pessoa que não gosta de ervilha. Eu não gosto de azeitona. Vamos fazer o seguinte, você fica com as minhas ervilhas, eu fico com as suas azeitonas. Ok, pode ser. 13ª faixa e última. A bluesística Cruel, Esquizofrênica Blues. Esquizofrenético Blues, pera aí. Cara, eu tenho umas coisas pra falar, mas eu vou deixar vocês falar primeiro. Porque eu entrei numa aspira, aí vocês podem falar primeiro, depois eu falo. Pode ir, Henrique. Pode falar, Sam. É que, primeiro, né, eles achavam que esse lance de censura tinha ficado lá com o Chico Buarque, né? Aí ele falou, o que tem que colocar um peru aqui? Um puta que pariu. Aí, no fim, não deu certo, né? Deu ruim mesmo, eles foram censurados. Não, mas eu acho muito engraçada a parte do ele, só porque ela pegou o peru do seu marido. Peru de Natal! Tipo, não é isso aqui. Mas eu acho que ainda é um trocadilho, ainda. Qual o problema botar na música Vou Encher o Rabo de Peru? Aí não, agora não dá mais a puta que pariu. Tipo, o puta que pariu, eu talvez nem... Se ele não tivesse lá, nem ia fazer falta, talvez. Mas o outro eu acho engraçado. Que como ele tinha uma conotação maliciosa, já não basta o blues para ficar mais malicioso, eu acho muito legal que a história vai narrando, para mim parece um reencontro de dois amigos que talvez se flertaram quando eram jovens nos anos 60. Eles fazem uma referência a uma música do Caetano, que ele fala: você ainda tá ligada nos dias de ontem, quando tudo era divino, maravilhoso. Tipo, meio que eles se flertavam nos anos 80, e aí ela só se casou porque engravidou do cara, né? Só que, tipo, ele não ama ela, né? E aí tem esse momento que, tipo... Espera um pouco. E aí, após o esposo pegar ele... Não, ela pegar o esposo pegando a empregada lá, né? E aí, tipo...
e mesmo assim ela meio que aceita, né? Porque o julgamento da sociedade, tipo, traição e também da gravidez, tipo, vou casar, vão ter filho e não vão se casar, lá, lá, lá. Que ainda, mesmo nos anos 80, era meio gritante isso, né? E aí tem uma interpretação minha também, que, tipo, os vocais femininos, eles representam o lado da mina traída falando, que ela torna a pergunta e resposta, né, ainda, e tem o plot twist que ele fala assim, você consegue visualizar a cena, assim, meio que perfeitamente, e a música termina num rock bem agitado, que tem uma gaita, guitarra. Você fez uma exploração profunda aí da música, hein? É porque eu acho tão legal a música, e ela é tão imagética, e aí eu gostava tanto dela, e eu fiquei meio que pirando na letra, cara. Acho muito louco ela. É uma pena que acabou sendo censurada, mas assim, esses gestos de, então eu vou riscar essa música do disco pra o povo ver como é a censura, ou então essas coisas tipo, não pode publicar essa matéria no jornal, então a gente vai publicar receita de bolo mesmo. Parece tipo uma vingancinha tão inócua, tão só pra dizer que eu Não fiz. sei, porque dizem também que eles fizeram meio que como se fosse um marketing. E disseram que quando o pessoal ficou sabendo que foi censurado, o pessoal comprou mais ainda. Mas, sei lá. Uhum. Foi forma de protesto também, eu acho. Mostrar pra galera. Regime secou, protesto onde dá, né? Mas aí, pelo que eu lembro, até tá em algum momento lá da pesquisa, acho que foi no ano seguinte, eles lançariam um compacto com as duas músicas. Mas eu acho que elas eles arrumavam alguma coisa ali da faixa, ou não tinha arrumado, mas tinha para vender, porque era só o compacto, não lembro agora. Eu lembro que tem algum momento, em algum lugar, que eu escrevi sobre isso. Vocês acham que venderia só um compacto com essas duas músicas? Eu acho que a pessoa não conseguia ouvir, eu acho que ele comprava. Tipo, você não conseguia nem ouvir a faixa, porque não era arriscado, tipo, aquela partinha que fazia o palavrão, era a faixa toda. Então, tipo, não dava meio que pra ouvir a faixa. A curiosidade estava plantada, né? A Gradiente até mandou um presente para a gente de tantas agulhas que eles venderam, mas isso foi uma atitude política também, que veio junto com o pacote todo do primeiro álbum. E em 83, as duas faixas foram liberadas e depois editadas em... Imagina a Gradiente... obrigado por a gente vender mais agulhas. Tô aqui, uma vitrola de grátis. Faz pensar, né? Quantas agulhas será que precisou pra riscar 30 mil discos? Não, a agulha do vinil. Eles usaram, acho que, moeda para riscar. Ok. Entendi. Ai, Deus. Eu tava vendo aqui a letra, a parte que ele falava: não vai botar a culpa no destino por ter casado com um cretino industrial, que engravidou apenas para dar uma satisfação à sociedade, pois, na verdade, era as paradas num surfista boçal, que é, tipo, ele, tipo, eu sei que eu não sou o melhor partidão do mundo, mas, pô, você gostava de mim. Eu acho muito engraçado e magética a faixa. Eu acho que ela fecha bem o disco. É meio engraçado esse discurso. Pô, você falou que me ama, valeu. Bom, a gente vai acabando nosso episódio. Eu quero saber, vocês botam ou não botam esse disco aí de novo? Cara, eu vou dizer que não, particularmente não. O disco é legal, é divertido, tem o seu mérito, foi bom ouvir ele algumas vezes pra fazer esse episódio, mas não é o tipo de música que eu ouço tipo, quando eu tô voltando do trabalho, que eu boto pra ouvir no carro, sabe? É uma questão mais de gosto pessoal, né? Nem questão de mérito se o disco é bom ou não. Ele é bom, ele é divertido, não critico quem gosta. Obrigado. Mas pro meu gosto pessoal, não é pra mim. Não é algo Eu botaria e colocaria a Você Não Soube Me Amar, mais uma ou outra, e aí eu podia tirar fora já. Eu, com certeza, colocaria de novo. Se der tempo, eu até coloco daqui a pouco pra ouvir, porque eu fiz essa pesquisa há um tempo, então faz tempo que eu não ouço, porque ele é aquele álbum que eu gosto de revisitar. Tipo, em tempos, que, tipo, eu gosto de reouvir, e ainda mais, eu vou dizer que quando eu reouço ele, às vezes eu ouço ele 2 ou 3 vezes seguidas.
Porque o tanto que eu gosto desse álbum, que ele me dá uma energia gostosa, que às vezes eu ouço ele pelo menos umas 2 vezes seguidas. Mas isso é questão minha. Bom, pessoal, a gente vai terminando o nosso podcast, o Bota Disco aí. E não se esqueçam, ative o sininho, coloca uma nota 5 estrelas pra gente. Ajuda a gente, vai. Aumenta as visualizações pra gente, as escutas. E indique mais o Bota Disco aí. Porque se você gosta de música, bota o disco aí. Valeu, um abraço a todos que ouviram aí até agora. Abraço virtual. Ouçam podcast, leiam a revista. Não, como é que era? Ouçam podcast, vejam o filme e leiam o livro.